Zaidan, nosso entrevistado, já está conosco. Pois é, Ronald, estamos há semanas falando a respeito de um programa de assistência permanente, já chamaram de Renda Brasil, agora Renda Cidadã, e as mudanças em relação ao Bolsa Família. E a gente vai saber um pouco mais a respeito do que é o Bolsa Família, como ele foi construído, suas consequências sociais e econômicas, com o Marcelo Neri, que presidiu o IPEA. Marcelo, boa tarde, muito obrigado pela atenção com a Bandeirantes. Boa tarde, um prazer estar com vocês. Eu gostaria de começar essa conversa, Marcelo, mais do que antes de entrarmos na história propriamente do Bolsa Família, saber do impacto que ele acumulou nesses anos todos, o impacto social, o impacto econômico, e como seria se não houvesse um programa como este. Perfeito. Basta dizer que a partir do momento que esse programa foi lançado na sua primeira versão, foi a versão lá no Fernando Henrique, Bolsa Escola Federal, Bolsa Alimentação, que foram os precursores do Bolsa Família. Depois desse momento, em 2000, a desigualdade brasileira ela caiu durante 15 anos consecutivos, que era uma coisa inédita na nossa série. O Bolsa Família não foi o principal elemento disso, mas ele coincidiu com essa queda. E depois, quando o programa foi diminuído a partir de 2015, a desigualdade voltou a subir. E a mesma coisa se dá com a extrema pobreza. Então, há uma coincidência dos movimentos e de expansão do programa e essas grandes séries sociais de desigualdade e pobreza. Mas não é só apenas esse efeito direto. Ele também tem um efeito indireto, porque ele vai para as famílias mais pobres que consomem mais. Então, os nossos estudos mostram que ele tem, por exemplo, um multiplicador sobre o PIB, né, um efeito indireto, que é 50% maior do que o benefício de prestação continuada, que é uma política para idosos pobres, ou 3 vezes maior do que a Previdência Social. Então, ele não é só uma maneira de você tentar proteger e fazer o mais pobre prosperar, mas ele acaba tendo um efeito agregado na economia, né? Ele acaba tendo também um impacto sobre frequência escolar, por conta das condicionalidades. Ele exige uma frequência escolar mínima, matrícula e uma frequência escolar mínima, dependendo da faixa etária. Exige caderneta de vacinação completa, etc. Então ele tenta, vamos dizer, dar o peixe, que é a renda, mas ao mesmo tempo fazer com que a nova geração das famílias pobres não seja pobre no futuro, né? Então romper com esse ciclo intergeracional de pobreza. Ele custa relativamente pouco, custa hoje menos de 0,5 ponto percentual do PIB. Isso para você ter uma ideia, a Previdência é 14% do PIB, por exemplo. Então ele é uma pequena parcela, mas que tem um grande impacto na vida dos pobres, porque ele é o programa de transferência de renda brasileiro. O Brasil tem muitos programas, é o mais focalizado, ele tem mais capacidade de chegar aos mais pobres, e ele faz isso dando mais para quem tem menos dinheiro. Então ele é um programa tipicamente de combate à pobreza. Então ele é não só um aliado da pobreza, mas acaba também sendo um aliado das contas públicas, porque ele está tendo toda essa polêmica, etc., como é que se financia, mas ele é um programa relativamente barato, que acaba tendo um bom relação custo-benefício, né? O custo fiscal é relativamente pequeno em relação ao benefício social que ele exerce na economia. Marcelo Neri, o Bolsa Família, ele tem lá a sua inspiração, ele parte de um programa que era menor, né, e que tinha muito a ver com a ideia de a criançada ir para a escola, né, aquele Bolsa Educação ali do governo Fernando Henrique, de inspiração da Ruth Cardoso, inclusive. E depois, vários programas foram unificados ali no Bolsa Família, vários programas assistenciais. Ele foi turbinado, ampliado. Chegou o momento de ampliar, independentemente, claro, de uma discussão que tem ocorrido, que é onde ter fonte de financiamento. Mas do ponto de vista de necessidade social, ainda mais com a pandemia,
chegou o momento de turbinar o Bolsa Família, com outro nome fantasia e tal, isso faz parte do jogo, mas ampliar o número de beneficiados e também a quantia que é entregue na sua avaliação? Eu acredito que sim. Eu acho que ele é um programa barato, com boa efetividade. O Brasil, como você disse, está passando por um momento de forte turbulência. Por enquanto a gente tem, vamos dizer, a anestesia do auxílio emergencial, que é generoso, ele custa muito mais caro do que o Bolsa Família, porque ele é muito maior. Pra você ter uma ideia, o peso do auxílio emergencial é 322 bilhões de reais. Isso dá mais ou menos 9 anos de Bolsa Família aos padrões atuais. Então, o Bolsa Família é relativamente barato, só que o Brasil tem uma situação fiscal muito dura. Então, a gente precisa ter uma regra de transição pós-auxílio emergencial e o Bolsa Família é o caminho mais curto em termos fiscais para você atacar a pobreza. Então, eu acho que essa turbinada é importante, até para recuperar parte dos valores. Quer dizer, é importante dizer que o Bolsa Família, o benefício está defasado em relação ao seu pico histórico em 2014, está cerca de 19% defasado em termos reais. Se criou uma fila de 1,5 milhão de pessoas que deveriam receber o benefício. Então, quer dizer, tem uma parte que você precisa ampliar para recompor o tamanho do programa e outra parte que é por conta dos novos pobres que haverão depois da pandemia. Até surpreendentemente, o que as nossas pesquisas mostram é que a pobreza ela caiu durante a pandemia, apesar dela, cerca de 13 milhões de pessoas saíram da pobreza, função do auxílio emergencial, apesar da forte pancada que o mercado de trabalho sofreu. Mas, como o auxílio emergencial já está sendo reduzido à metade e vai expirar em 31 de dezembro, seria muito importante a gente ter essas redes de proteção social para amparar a população mais necessitada nesse período ainda durante a pandemia, né? Marcelo, o Bolsa Família, como o Bolsa Família, está passando pelo quinto ciclo presidencial, né? 2 de Lula, 2 de Dilma, e passou por uma parte de governo Temer também, e teria, se considerar Temer um outro presidente ou um outro governo, então o 6º ciclo com Jair Bolsonaro. E em todos eles, detratores sempre que foram contra sobre qualquer sistema que dê apoio à população em dinheiro, né, baseado com presença escolar ou outras formas de se regular isso, os detratores sempre colocaram como clichê aquela de que o governo não tem que dar dinheiro, tem que dar a vara para ensinar a pescar, aquela história toda que você citou parcialmente aí na tua primeira intervenção. Como é que vocês, e quando você era do IPEA, como pesquisador, avaliou ao longo da história, desde 2003, com a efetividade do Bolsa Família, como os detratores se comportaram, mesmo com os índices mostrando que a desigualdade diminuiu? Acho que, quer dizer, os detratores são aqueles que estão na oposição, porque, na verdade, o Bolsa Família é uma maneira muito efetiva e os estudos empíricos mostram que, de fato, ele é utilizado em sintonia com o calendário eleitoral. Então, para quem está na oposição, é muito difícil você combater, você fazer a disputa política com quem tem, vamos dizer, o poder do Bolsa Família, ou do Bolsa Escola, ou do Renda Cidadã, em mãos. Então, por exemplo, o presidente Bolsonaro era um grande detrator do Bolsa Família, agora está querendo ampliar. O Fernando Henrique criou o primeiro programa federal e depois, vamos dizer, pelo menos as pessoas do PSDB, talvez não o Fernando Henrique mesmo, tenham chamado de Bolsa Esmola. Então é um pouco parte do jogo político, dada a qualidade do programa. É um programa que de fato, ele tem um impacto na vida das pessoas. Os pobres, a verdade é que os pobres são baratos, assim, pessoas que precisam muito, você dá um pouco de recurso, R$ 190 em média, que é o que o Bolsa Família dá hoje para o beneficiário, né, para a família inteira, né? 190, o salário mínimo é 1.000, né? Então realmente é um recurso barato, mas faz diferença porque as famílias são muito pobres. Então, o que eu diria é que tem esse efeito gangorra.
Quando você é oposição, o Bolsa Família é Bolsa Esmola. Quando você é situação, ele é o programa social que você quer chamar de seu. Então, eu diria que é parte do jogo político, mas não só no Brasil, em outros países acontece. No México, eu tive a oportunidade de presenciar isso. E o programa acaba mudando de nome ao longo do tempo, de acordo com a gestão. Era Bolsa Escola Federal, depois virou Bolsa Família. Eu acho que é razoável que se chame ou Renda Brasil, ou Renda Cidadão, o nome que se queira fazer, mas que na verdade seria um Bolsa Família 2.0, ou se você preferir, um Bolsa Escola 3.0. É assim que, vamos dizer, que as coisas progridem, né? Você falou do impacto no PIB, né? Um impacto indireto, mas que foi importantíssimo ao longo desse período. Que outros impactos esse tipo de apoio de renda acabou provocando? Por exemplo, na diminuição do trabalho infantil, teve uma participação importante na diminuição desse índice? Teve um papel importante, até existia antigamente, na época do presidente Fernando Henrique, um programa chamado PETI, que é Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que era um programa irmão do Bolsa Escola, era mais generoso para famílias mais pobres, que tinham crianças em risco de trabalho infantil, e ele desempenhou um papel importante no sentido de diminuir o trabalho infantil ao longo do tempo, às vezes até em situação de boom da economia. A demanda por trabalho infantil, paradoxalmente, aumentava, e esses programas desempenharam um papel importante no sentido de trazer as crianças para a escola, de priorizar a escola, e o que os resultados mostram é que o efeito foi um efeito estatisticamente importante, no sentido de reduzir o trabalho infantil, no sentido de aumentar a presença escolar, o tempo de escola. Existe uma nova geração que está sendo proposta, mas já uma versão dessa já foi implementada na cidade do Rio de Janeiro, de dar prêmios por performance escolar. Não é nem um garoto que tira uma nota boa, mas aquele que melhora uma nota não tão boa, ele seria premiado com algum recurso a mais. Então, quer dizer, existem várias variantes. Esse programa é um produto de exportação brasileiro, latino-americano, um dos poucos, baseado em conhecimento, e que tem esse impacto sobre a pobreza, sobre a desigualdade, não só nas rendas, que vamos dizer, acontece quase que por definição. Se você dá dinheiro para a pessoa tem mais dinheiro, nenhuma surpresa, mas é o fato que essas pessoas são pobres e que acaba, de alguma forma, impactando variáveis que vão tornar essas famílias menos pobres no futuro, como essas que a gente falou, né? Ô Marcelo Neri, a gente falava aqui ontem que, a rigor, assim, nenhum país do mundo consegue ter aquela situação que idealizamos, né, de ninguém precisar de ajuda de governo. Todo mundo ter a sua própria renda, o seu próprio trabalho, mesmo em países riquíssimos, né, como Noruega, como Alemanha, França, Reino Unido, Japão. Você tem programas de assistência, mesmo nos Estados Unidos, há seguro-desemprego, etc. Ou seja, há sempre programas, mesmo nos países mais ricos do mundo, onde há, em algum nível, assistência para os desvalidos, para aqueles que se tornaram incapacitados, não podem trabalhar, etc. Agora, é claro que no Brasil nós temos um problema fiscal, um rombo gigantesco nas contas públicas, e é preciso saber de onde virá a grana, o dinheiro, para fazer um programa social mais amplo, portanto atingindo mais gente e pagando mais. E como você falou, é sim uma necessidade. Agora, dependendo da fonte escolhida, pode provocar paralelamente uma outra injustiça. Por exemplo, a ideia de financiar o programa tirando do dinheiro destinado a precatórios. Isso pode provocar, paralelamente, também injustiça social, não? Exatamente, acho que nesse caso mais turbulência econômica, quer dizer, como foi falado pelo secretário do Tesouro, Bruno Funchal, quer dizer, talvez só o custo de você anunciar a queda que houve na Bolsa por conta da instabilidade, em função dessa proposta de contabilidade criativa
dos precatórios custa mais do que o custo do programa, que, como eu falei, é pequeno. O fato é que o Bolsa Família e toda a política assistencial, o orçamento do Ministério da Cidadania, ele está debaixo do teto fiscal. Educação e saúde, por exemplo, não estão. Então você tem esse cobertor curto, porque você só consegue aumentar o programa se você tiver novas fontes de financiamento, que não podem ser aumento de dívida. A sociedade brasileira não quer aumento de imposto, aparentemente, então você tem que reduzir outros benefícios, até dos precatórios. É mais um problema fiscal, um problema de credibilidade macroeconômica, mas poderia ser, por exemplo, um abono salarial, poderia ser congelar o salário mínimo, etc., que, obviamente, politicamente é muito complicado. Então, de fato, o programa está nessa encruzilhada, onde todas as propostas feitas para financiar uma expansão, elas acabam esbarrando nessa restrição orçamentária, no cobertor curto. Você vai tirar o dinheiro da onde, você vai descobrir quem, etc. Precisa ser dito que o beneficiário do Bolsa Família, de fato, é o mais pobre dos pobres em termos de atendidos pela política social. Eles são meritórios nesse aspecto. Agora, politicamente, acho que na cabeça do brasileiro, a grande política social é o salário mínimo. Então, ele é intocável, de alguma forma, e isso cria esse imbróglio político que a gente está vendo repetidas vezes. Cada 15 dias vem uma proposta e a proposta acaba não sendo acatada, e é por conta do Bolsa Família estar dentro do teto de gastos, e ele também não tem nenhum piso constitucional, como, por exemplo, tem a Previdência, tem outros programas, etc. Ele não tem piso, então o Bolsa Família ele acaba sendo variável de ajuste. Então o Brasil acaba fazendo ajuste fiscal em cima dos pobres. Foi isso que foi feito de 15 até agora, de 2015 até agora. Ele até aumenta em ano de eleição, oportunisticamente, mas em ano não eleitoral, como foi ano passado, como foi 2017, como foi 2015, quando não tem eleição, ele é variável de ajuste, só que é uma variável de ajuste muito ruim, porque ele não ajusta as contas públicas, é pouco recurso, e ele acaba desajustando muito a pobreza e a desigualdade, e acaba tendo esse efeito indireto sobre a economia. Eu acho que até a própria dificuldade do Brasil retomar o crescimento depois da grande recessão de 2015 e 2016 é por conta também desses desajustes. Você aumentar a desigualdade, você bota areia nas engrenagens da economia, porque os pobres são aqueles que consomem mais, etc. Então, a gente acaba ficando nesse jogo, nessa certa, vamos dizer, camisa de força, né? E sempre vai ser importante ouvi-lo aqui sobre esse tema. Marcelo Neri, ex-presidente do IPEA. Marcelo, muito obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Boa tarde.